Olá, meu povo! 29 de junho, dia de São Pedro, por isso aqui estou com meu chapéu de boiadeiro, de boieiro. Se não fosse a pandemia, hoje nós estaríamos lá na Praça de São Pedro, em São Luís do Maranhão, na grande reunião de todos os bumbabôs do Maranhão. Mas infelizmente dessa vez, esse ano não é possível, mas ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Partilhe e Compartilhe. Eu sou José Carlos Ferreira e se você ainda não se inscreveu, aproveite aí, se inscreva agora, venha fazer parte do nosso projeto de evangelização, de formação pessoal e de informação também. Como você já percebeu, hoje nós vamos falar dele, São Pedro, comemorado no dia 29 de julho pela Igreja Católica, é um dos santos mais importantes da nossa igreja. Vamos conhecer um pouquinho da vida dele. São Pedro nasceu mais ou menos no ano 1 antes de Cristo e morreu no ano 67. Foi apóstolo de Cristo e um de seus primeiros discípulos. Ele é considerado protetor das viúvas e dos pescadores e é representado carregando as chaves do céu. São Pedro é o príncipe dos apóstolos. Historiadores e as igrejas católica e ortodoxa consideram Pedro como o primeiro bispo de Roma e, por isso, o primeiro papa. Ele seria, até hoje, segundo o catolicismo, o detentor do mais longo pontificado da história, cerca de 37 anos. Nos evangelhos sinóticos, o nome de Pedro sempre encabeça a lista dos discípulos de Jesus, o que na interpretação da Igreja Católica Romana deixa transparecer um lugar de primazia sobre o colégio apostólico. Não se descarta que Pedro, assim como seu irmão André, antes de seguir Jesus, tenham sido discípulos de João Batista, do qual já fizemos um vídeo também. Pedro, ele era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de 3 anos seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, uma palavra que quer dizer enviado. Então foi um dos maiores apóstolos de Jesus, um dos mais atuantes, um dos mais importantes. As principais fontes que relatam a vida de São Pedro são os 4 evangelhos sinóticos, pertencentes ao Novo Testamento da Bíblia, escritos originalmente em grego em diferentes épocas por discípulos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É citado também nos Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo e nas 2 epístolas atribuídas a si, as epístolas de São Pedro. A mais antiga imagem que se tem de São Pedro foi descoberta em 2010 em catacumbas sob a cidade de Roma e data do século IV. No mesmo lugar, foram também descobertas imagens dos apóstolos Paulo, André e João. Essas obras fazem parte de um grupo de pinturas em torno de uma imagem de Jesus Cristo, o bom pastor, e estava no teto de que os estudiosos acreditam ser um túmulo de algum nobre romano. Vamos agora conhecer a história desse homem. São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, no norte de Israel. Ele era filho de Jonas e irmão do apóstolo André. O André, que terminou apresentando Jesus a Pedro. Seu nome de nascimento era Simão ou Simeão, que quer dizer aquele que ouve. Simão e André eram empresários da pesca, eram pescadores, e tinham a sua própria frota de barcos em sociedade com Tiago, João e o pai destes, que era Zebedeu. Ambos trabalhavam no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce, lá em Israel,
formado pelo Rio Jordão, na região da Galileia, em Israel. Até hoje esse lago é muito visitado, né? Tem pessoas andam de barco por esse lago, lembrando-se de como Jesus teve tantos momentos ali no Mar da Galileia, o Lago da Galileia. Quando conheceu Jesus, Simão era casado e acha que ele tinha pelo menos um filho. Os evangelhos, inclusive, falam da cura da sogra de Pedro. E ele morava com a família de sua mulher em Cafarnaum, importante cidade naquela época, às margens do lago de Genezaré. Segundo o relato do evangelista Lucas, no capítulo 5, versículo 1 a 11, no episódio conhecido como a pesca milagrosa, Pedro teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse um de seus barcos de forma a poder pregar a uma multidão que eu queria ouvir. Pedro, que estava a lavar as redes com Tiago e João, seus sócios e filhos de Zebedeu, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem, e de lá Jesus falou à multidão. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Pedro disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite e nada conseguiram, mas, em atenção ao seu pedido, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam arrebentando, sendo necessário a ajuda da barca de seus dois sócios, que também quase se afundava, puxando aquela enorme quantidade de peixes. Numa atitude de espanto e humildade, Pedro prostou-se perante Jesus e disse para que se afastasse dele, já que era um pecador. Jesus encorajou-o, então, a segui-lo, dizendo-lhe que o tornaria pescador de homens. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 18, está lá uma outra passagem muito importante. Em um primeiro momento, a pergunta de Jesus aos discípulos é a seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ao que estes lhes responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus novamente pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E como resposta, Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E acrescenta: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não prevalecerão contra ela. Por isso, Jesus disse que daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, ou Cefas, ou Kefas em aramaico, palavra que significa pedra ou rocha. Posteriormente, no latim, passou a ter o nome de Petrus. Inclusive, eu tenho um cunhado maravilhoso, um irmão chamado Petrus. Mais tarde, o significado ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja e tornou-se a pedra onde a igreja encontra sua unidade. Pedro fez parte dos discípulos mais íntimos de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremado, marcado por atitudes impulsivas, como aquela quando ele usou a espada para defender o seu mestre. Depois de convertido, desempenhou um papel importante entre os apóstolos e testemunhou muitos milagres de Jesus. Outro dado muito interessante era a estreita amizade entre Pedro e João, fato atestado em todos os evangelhos, como, por exemplo, na última ceia, quando pergunta ao mestre, através do discípulo amado João, quem o haveria de trair,
ou quando ambos encontram o sepulcro de Cristo vazio no domingo de Páscoa. Fato é que tal amizade perdurou até mesmo após a ascensão de Jesus, como podemos constatar no livro de Atos, na cena da cura de um paralítico posto nas portas do templo de Jerusalém. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. E assim os guardas fizeram. São Pedro e os outros foram liberados, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no pátio e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, algumas pessoas reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou, como Jesus havia profetizado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por 3 vezes. Pedro respondeu que sim, às 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro, por causa das 3 negações que tinha feito ao seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A posição de Pedro se firmou diante da declaração de Jesus: por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Você lê isso lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 19. Após a morte e ressurreição de Jesus, a liderança de Pedro se acentuou, conforme a narração na primeira parte do livro do Atos dos Apóstolos. Além de presidir a Assembleia Apostólica, que elegeu Matias como substituto de Judas, que havia se suicidado, Pedro fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, quando levou 3.000 pessoas a receberem o batismo e iniciou sua peregrinação missionária. São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. Depois daquele dia de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas, são os continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. São Pedro presidiu a primeira comunidade cristã, dirigiu o Concílio de Jerusalém e deu início a um grande trabalho missionário. Viajou por vários povoados e se dedicou a conversões de pagãos. Esteve em Samaria, Lida, Jope e Cesareia. Esteve também na Antioquia, onde, segundo alguns, teria sido bispo. Encontrou-se com São Paulo em Jerusalém e o apoiou a iniciativa deste de atrair não-judeus para a fé cristã. Por pregar o evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez, preso pelo rei Herodes Agripa I, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão
passando por vários guardas sem ser visto. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma durante o reinado de Nero. Em Roma, ele fundou uma comunidade cristã, da qual foi o bispo. Em Roma, Pedro liderou a igreja que sempre crescia, apesar de todas as perseguições do Império Romano. Por ser o primeiro bispo de Roma, é considerado também o primeiro papa. Pedro foi condenado à morte pelo imperador Nero, assim como Paulo. Mas não tendo cidadania romana, como este, Paulo era um cidadão romano, Pedro foi condenado à morte de cruz por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de morrer como o seu mestre Jesus. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Provavelmente isso ocorreu no ano 67 da nossa era. Documentos autênticos do século IV afirmam que São Pedro teria sido enterrado ao longo da Via Triunfal, no local chamado de Elevações Vaticanas. Sobre a sua sepultura, São Anacleto, o terceiro bispo de Roma, levantou um santuário que aos poucos se tornou o ponto de encontro de todos os cristãos. No ano 316, Constantino, o primeiro imperador cristão, permitiu que o bispo Silvestre I erguesse no mesmo local do santuário, erguido na sepultura de São Pedro, que já servia de sepultura para os primeiros bispos, posteriormente chamados papas. Foi construído então um grande templo, cujas obras se prolongaram de 326 até 349. A antiga Basílica de São Pedro foi, depois de muito tempo, danificada e saqueada. Em 1506, o Papa Júlio II iniciou a reconstrução da antiga Basílica. A princípio, tinha a intenção de preservar o edifício histórico, mas como o novo projeto logo se convenceu em demoli-lo e construiu a nova igreja, a Basílica de São Pedro, como está hoje em Roma. O altar original, com os restos mortais de São Pedro, foi preservado. E a nova Basílica de São Pedro foi concluída no ano de 1626. A partir da década de 1950, intensificaram-se as escavações no subsolo da Basílica de São Pedro, lugar tradicionalmente reconhecido como provável túmulo do apóstolo e próximo do seu martírio no muro central do Circo de Nero. Após extenuantes e cuidadosos trabalhos, inclusive com remoção de toneladas de terra que datava do corte da colina vaticana para a terraplanagem da construção da primeira basílica, na época de Constantino, a equipe chefiada pela arqueóloga italiana Margherita Garducci encontrou o que seria uma necrópole atribuída a Pedro, inclusive uma parede repleta de grafitos com a expressão Petrus Eni, que em grego significa Pedro está aqui. Também foram encontrados em um nicho fragmentos de ossos de um homem robusto e idoso, entre 60 e 70 anos, envoltos em restos de tecido púrpura, com fios de ouro, que se acredita com muita probabilidade serem de Pedro. A data real do martírio de Pedro, de acordo com alguns cruzamentos das datas feitos pela arqueóloga, seria 13 de outubro de 64, e não 29 de junho, data em que se comemora o traslado dos restos mortais de Pedro e São Paulo para a estada deles nas catacumbas de São Sebastião durante a perseguição do imperador romano Valeriano em 257 d.C. A comunidade de Roma foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo
e é considerada a única comunidade cristã do mundo fundada por mais de um apóstolo e a única do Ocidente instituída por um deles. Por esta razão, desde a antiguidade, a comunidade de Roma, chamada atualmente de Santa Sé pelos católicos, teve o primado sobre todas as outras comunidades locais e dioceses. Nessa visão, o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo de Roma, segundo o catolicismo romano, assim como os ministérios dos outros apóstolos é cumprida pelos outros bispos unidos a ele, que é a cabeça do colégio apostólico, do colégio episcopal. A sucessão papal de Pedro começou com São Lino, no ano 67, ano da sua morte, e atualmente é exercida pelo Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013. Apesar de ter deixado uma herança ambígua e muitas vezes contestada, o papel histórico de Pedro é inquestionável. Para qualquer cristão, esse patriarca ardoroso e contraditório foi, de fato, o sustentáculo da Igreja em sua fase primitiva. O primeiro líder de uma revolução espiritual que nos milênios seguintes mudariam os rumos do mundo, mudaria a humanidade. Que o Espírito Santo continue abençoando a Igreja Católica, protegendo e fazendo-a progredir neste mundo de tantas dificuldades, de tantos problemas. Que São Pedro interceda por todos nós. Grande abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, dê o seu like, partilhe com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da comunidade. Grande abraço e até o próximo. Tchau, gente!